Olá, seja bem-vindo à nossa Pet Kitnet. Eu sou Rachel Carvalho e o meu tema escolhido foi suprematismo. Hoje eu vou falar sobre o que foi o suprematismo, quem foi o criador, principais influências, a obras e artistas e também mostrar a minha peça. O suprematismo foi um movimento de arte abstrata de origem russa que surgiu em meados de 1913, tendo a sua organização teórica no ano de 1925, com a publicação do Manifesto Suprematista, escrito por Kazimir Malevich, o fundador do movimento. Kazimir Malevich foi um pintor abstrato russo de ascendência polaca-ucraniana, fez parte da vanguarda russa e foi o principal mentor do movimento suprematista. Ele é um dos mais expressivos integrantes da vanguarda russa e um dos pioneiros na pesquisa plástica e teoria da linguagem visual não figurativa. Para a construção do suprematismo, Malevich usou como base movimentos artísticos do século XX, tais eles como a cor do fauvismo, as ressonâncias morais e sociais do expressionismo, a noção de espaço do cubismo sintético, noção de espaço-movimento do futurismo e noção de espaço animado por figuras geométricas de cores puras do abstracionismo. O manifesto do movimento é denominado de do cubismo ao futurismo ao suprematismo. Foi assinado em 1915 por Malevich e também pelo poeta russo Mayakovsky, que defendia a supremacia da sensibilidade sobre o próprio objeto. O essencial era a sensibilidade em si mesma, independente do meio de origem. As obras suprematistas foram vistas pela primeira vez na exposição coletiva A Última Exposição de Quadros Futuristas 0.10, realizada em 1915 em São Petersburgo, na Rússia, e evidenciavam a nova proposta pictórica, formas geométricas básicas associadas a uma pequena gama de cores. Tais formas eram quadrado, círculo, cruz e triângulo. Malevich procurou sempre elaborar composições puras e cerebrais, destituídas de toda sensualidade. O quadro negro sobre fundo branco constituiu uma ruptura radical com a arte da época. Dizia ele que as aparências exteriores da natureza não tinham nenhum interesse, que o essencial era a sensibilidade, livre das impurezas que envolviam a representação do objeto. Para muitos estudiosos da arte, o suprematismo conseguiu simbolizar um universo totalmente subjetivo, uma fração do real, que apesar de invisível aos olhos e a outros sentidos, ainda assim era concreto. A partir de 2015, o construtivismo e a arte suprematista se transformam em dois movimentos que encabeçam o ideal revolucionário russo defendido por Mayakovsky. O suprematismo tem uma forte influência na filosofia russa do final do século XIX, e Malevich é movido em particular pelos pensamentos nihilistas de Nietzsche. O pintor russo procurou criar uma pintura pura e perfeitamente capacitada à expressão do espírito humano sem demonstrar uma ligação ao real. Plasticamente, o suprematismo caracteriza-se pelo uso de formas geométricas simples, de diferentes dimensões, pintadas com cores primárias e planas associadas ao preto e ao branco. Assim, há a impressão que as formas existem na simplicidade de um fundo branco e vago das telas, sobressaindo a ideia de bidimensionalidade e a falta de perspectiva. Outro expoente para o movimento foi Vladimir Mayakovsky, poeta e dramaturgo russo. Ele colaborou com Malevich para a construção do Manifesto Suprematista. Ele pregou a destruição da palavra e das formas convencionais da sociedade e da cultura, tendo apoiado a sua vida no tripé poesia, amor e revolução. Outro nome relevante era Lissitzky. Pseudônimo de Lazar Lissitzky, foi um artista, designer, fotógrafo, tipógrafo e arquiteto russo. A sua obra exerceu uma grande influência na Bauhaus e nos movimentos construtivistas. Todo o percurso de Lissitzky está ligado intimamente à crença de que o artista pode ser um agente de mudança. Outra contribuição relevante foi Lyubov Popova, uma artista da vanguarda russa cuja estética é transversal aos movimentos cubista, suprematista e construtivista, tendo trabalhos nos campos do design e da pintura. Ela também foi uma das poucas mulheres que estava presente no mundo da arte soviética. Outro nome é Ivan Puny, pintor russo, artista supremacista e cubo-futurista. Ele fez grandes exposições com a vanguarda russa, como Kazimir Malevich e Vladimir Tatlin. E ele também compôs o grupo de artistas suprematistas que ficava divulgando o movimento. Por fim, outro nome relevante é Alexander Rodchenko, um artista plástico, escultor, fotógrafo e designer gráfico russo, um dos fundadores do construtivismo russo e do design moderno russo. Rodchenko tinha como slogan a frase "Nosso dever é experimentar". Foi com esse espírito que ele começou a praticar fotografia.
Como parte do anúncio, eu criei esta peça autoral. Foi totalmente manual, onde eu peguei uma caixa, pintei o fundo de branco e também peguei folhas de papel, pintei com as cores predominantes do suprematismo e cortei as suas formas, montando a seguinte obra que vocês podem ver aí. Como obra autoral, eu fiz a releitura de uma escultura que eu achei. Seguindo os mesmos princípios do suprematismo, segue formas geométricas, o não apego ao esteticismo e as cores fortes e vibrantes. Neste caso, eu utilizei a cor preta. E essa escultura vai estar na mesa. Como segunda obra autoral, eu fiz esse quadro que eu denominei de Lírios da Revolução, que consiste nessas flores que está seguindo o mesmo princípio do suprematismo, formas, cores e o não apego ao esteticismo. Lírios da Revolução também está em cima da mesa. O meu processo criativo ele não foi linear, porque primeiro eu tive que entender o que é o suprematismo e todo o seu plasticismo, para depois conseguir pensar em uma obra que pudesse ser autoral. Depois de entender e conversar com outras pessoas para reforçar esse meu entendimento, criei esta releitura e o Lírios da Revolução. E é isto, chegamos ao fim deste Patiacutia sobre o suprematismo. Espero que neste período você tenha entendido melhor sobre o movimento suprematista, sobre os seus autores e as suas obras, que podem parecer confusas, mas no fim dão um significado bem bacana. Muito obrigada por assistir e até o próximo trabalho!